Aqui agora parece que vai dar certo, se Deus quiser. Tô achando que o pessoal não vai conseguir assistir direito hoje, não. Sua imagem está bem embaçada, realmente. A minha é porque... Onde eu tô aqui, mas olha lá. Vamos ver se o pessoal... Não, melhorou. Meu ponto é virar. Eu... Vamos ver se está fazendo uma questão dos espíritos. Bom dia, meus amigos e irmãos. Hoje é dia 30 de agosto e nós estamos com nosso irmão confrade lá de Sacramento, trabalhador da Belém, a Casinha do Pão, Estevão. Seja bem-vindo, Estevão. Obrigado, Bob. Vamos ver se dá tempo de fazer pelo menos uma questão aqui do Livro dos Espíritos. Saiu para nós a questão de número 484. Afeição dos espíritos a certas pessoas. Kardec indaga. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Nossos irmãos respondem. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores, com homens viciosos, possam vir a sê-lo. Daí sua afeição, por causa da semelhança das sensações. Ou seja, nós somos energia e nós somos como um aparelho que emite. E essa sintonia que vai nos aproximar, se nós somos homens de bem ou caminhando para isso, é o que nos disseram os irmãos. Nós vamos nos aproximar dos bons espíritos. Se somos viciosos ou tendemos ao vício, nós vamos aproximar de quem? Nós vamos chamar ao nosso convívio aqueles espíritos que têm essa mesma sintonia. Estevão, complementa isso. É isso mesmo que você disse, né? Os bons espíritos, eles vão se assemelhar àqueles espíritos encarnados, né? Que estão em busca do progresso, né? Aqueles que se dão inteiramente em busca de se tornar um espírito melhor, mesmo errando, mesmo deixando de fazer algumas situações que poderiam ser feitas, a intenção deles é o progresso. E por eles já serem bons espíritos, claramente eles sabem que eles vão errar, né? Eles vão deixar de fazer algumas coisas. Então eles entendem e com certeza vão trazer boas intuições, bons pensamentos para que eles continuem no caminho do progresso, né? Então é isso mesmo que você disse. Vamos fazer então, já que você falou que as boas intuições é 9h, vamos todos em preces, orações, nossa sintonia até Deus Pai Todo-Poderoso, rogando e
pedindo a assistência dos bons e devotados amigos Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus Cristo, nosso mestre e governador do planeta Terra, nosso anjo da guarda, a quem rogamos a fina sintonia, a fim de obtermos as boas intuições e conselhos. E como Jesus nos ensinou, nós vamos elevar em louvor, em agradecimento a Deus, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Estevão, seja bem-vindo mais uma vez. Te passo a palavra, fique à vontade. A paz e a luz esteja com todos nós. Obrigado. Bom dia a todos, né? Vamos iniciar a nossa reunião dessa manhã de domingo. De imediato, logo no começo, que nós possamos buscar a concentração. A gente possa, quem está aí nos assistindo, possa estar atento, possa estar focado, com atenção naquilo que a leitura de hoje vai trazer para a gente. É uma leitura bem grandiosa, com muitos ensinamentos, e eu tenho certeza que vai ser produtivo, tanto para mim, quanto para vocês, quanto para o Walter, aquelas pessoas que vão nos ver mais tarde. Então, que a gente possa realmente estar atento àquilo que vai ser lido hoje, que a gente vai, com certeza, nós vamos crescer mais um pouquinho. Hoje a gente vai comentar sobre a leitura de 2 livros, bem interessante, com o mesmo tema, mas em 2 livros diferentes. O primeiro livro que nós vamos comentar é o Livro dos Espíritos, que o Walter já trouxe uma questão inicial para a gente, e o outro livro é O Céu e o Inferno. Nós vamos tratar hoje simplesmente da morte, mais diretamente sobre o medo da morte, o temor da morte, o que traz para a gente esse receio, ou muitas das vezes de desencarnar, né, de perder o corpo físico, ou de perder um ente querido através da morte, do desencarne desse ente querido. O que nos faz ter esse medo? Onde muitas das vezes nos traz tristeza, nos traz angústia, nos traz uma saudade que é ruim, que prejudica tanto eu, que fico aqui me lastimando, tanto aquele que desencarnou, que muitas das vezes pensa que o próprio ato dele desencarnar, ele se torna culpado por trazer tristezas para aqueles amigos ou os parentes que ficaram, né, encarnados. Então, a gente vai tratar especialmente hoje desse tema. Então, a gente vai começar com o Livro dos Espíritos. Lá no livro 4, do capítulo 1, que fala sobre as penas e os gozos terrestres, a pergunta de 941 indaga aos espíritos. O medo da morte é, para muitas pessoas, uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? Quer dizer, esse temor da morte, para muitas pessoas, deixam elas perplexas. Quer dizer, elas ficam sem saber o que fazer quando isso acontece na família ou dentro de casa mesmo. Mas por que as pessoas têm esse temor, sendo que após a morte nós temos o futuro pela frente, né? Nós temos a vida eterna. Os espíritos são bem claros, eles são bem diretos e respondem dessa maneira. É errado que tenham esse temor. Isso é errado, né? Nós não devemos ter o temor da morte. A morte, ela não nos separa de ninguém. Apenas o nosso espírito se desliga do corpo físico. Mas eu, com a minha essência, com a minha individualidade, eu com os meus sentimentos, com os meus erros, com os meus defeitos, com aquilo que eu conquistei através do meu progresso, através do meu esforço, continuo sendo eu. Os meus sentimentos estão aqui. Aquilo que eu conquistei é meu.
Apenas a aparência física, ela se vai. Todavia, o que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e também há um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno, porque lhe dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Lá na nossa infância, ou mesmo na juventude, muitas das vezes nós somos persuadidos, né, nós somos induzidos a crer que existe apenas o inferno e existe apenas o paraíso. Só que, para a gente ir para o inferno, todas as coisas estão ao nosso redor, né? Tudo que vai nos levar para o inferno está ao nosso redor, que faz parte da natureza, onde muitas das vezes se dizem que aquilo é um pecado mortal, e que se a gente fizer tal coisa ou outra coisa, já estamos como se tivéssemos já direcionado após a nossa morte ir para o inferno. Muitas das vezes nós recebemos esse ensinamento no passado. Então, quando se tornam grandes, se tem um pouco de julgamento, não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas, né? Aí quando aquela criança, aquele jovem começa a se entender, ele já não admite mais essa linha de raciocínio ou esse pensamento. Muitas das vezes, aí ele já pensa que toda a questão religiosa tende a ser dessa maneira. E o que nós fazemos, ou o que eles fazem? Se tornam materialista. Imaginam que só o presente é importante, né? Ou mesmo ateu, né? Não crê mais naquele Deus, né? Que vai julgar o próprio filho, que vai julgar os erros de pessoas de forma diferente, que vai privilegiar alguns seres, enquanto outros ficarão em sofrimento, mas outros não. Então, com certeza, essa linha de raciocínio leva as pessoas a se tornarem materialistas, levam as pessoas a se tornarem de maneira buscar a falta de fé para a sua vida. É assim que as conduzem a crer que fora da vida presente não há mais nada, né? Eles pensam, ó, se não for isso que eu estou vivendo, o que há? Então, eu prefiro crer que não há mais nada do que acreditar que depois da minha morte eu serei separado daquelas pessoas com quem eu tenho um bom convívio e elas ficarão longe de mim e eu nunca mais, por um erro apenas meu, apenas um erro ou um erro delas, eu não mais as verei nem terei contato. Muitas das vezes isso é angustiante, né? Isso nos traz para aquelas pessoas uma tal preocupação. Aí o que elas preferem? Crer que não existe mais nada. Quanto às que persistem, né? Aquelas que continuam, mesmo assim, em suas crenças, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar sem a destruir. Aqueles que continuam, né? Imaginam e ficam temendo a vida toda após a sua morte, né? Ir para o inferno. E ficam qualquer tipo de situação que fica relacionado à morte é um medo terrível, é um temor que perde a qualidade de vida, perde situações com que ela poderia progredir muito mais do que apenas ter o medo de desencarnar. A morte, ela não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar uma vida melhor e a caridade do qual praticou a lei dá-lhe a certeza de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deve temer o olhar. Né? Aquele que é justo, aquele que busca a justiça em sua vida, aquele que busca o aprendizado, o progresso, né? Ele traz junto de si não mais o medo, mas com certeza a esperança de logo após a sua morte ou de outra pessoa a qual ele tem contato, uma vida nova vai se abrir para os seus olhos. Então, não tem a necessidade de sermos temerosos ao momento da morte, que deveria ser um momento realmente de alegria, tanto para nós, né, que todos nós vamos morrer, vamos desencarnar, tanto quando nós temos aquela situação onde o nosso parente, o nosso amigo, ele desencarna. Muitas das vezes nós somos tão egoístas,
a gente quer tanto aquela pessoa próximo de nós, né, que mesmo o sofrimento ali carnal daquele ser, a gente prefere com que ele continue sofrendo, continue ali passando por situações difíceis, do que apenas entender que aquele momento da morte é o melhor para ele. E que ele vai estar se desligando de todas aquelas questões materiais que fazem sofrer e que é melhor para ele. Mas não, a gente prefere aquele do nosso lado. Por quê? Porque muitas das vezes nós imaginamos, esse amigo meu, essa mãe minha, ou esse irmão meu, ele pode ir para o inferno e eu nunca mais ouvi-lo. Então, muitas das vezes a gente prefere ter aquela pessoa, mesmo ela em sofrimento, do que imaginar tal situação. Então, para abrir a nossa conversa, esse livro, a questão 941 do Livro dos Espíritos, nos traz essa linha de raciocínio. E a gente vai passar lá para o livro do Céu e o Inferno, comentando também sobre o temor da morte. O capítulo 2 nos traz uma linha de pensamento, uma ideia bem clara, e também fácil para o nosso entendimento, para que a gente possa, ainda mais, até nós espíritas mesmo, porque algumas pessoas dizem, os espíritas não temem a morte, no momento da morte são pessoas que muitas das vezes não ficam se lastimando ou perdem a cabeça. Não é isso que a gente vê ultimamente, né? Nós vemos ali muitas das vezes pessoas que se dizem espíritas fazendo o exemplo contrário daquilo que deveria ser feito, né? Onde muitas das vezes eles passam por uma situação difícil e não são exemplo, né? Eles ficam se lastimando, ficam reclamando, se perguntam por que daquilo em sua vida, sendo que eles que deveriam ser fortes, para que o exemplo de fé após o desencarne possa estar presente ali naquele convívio com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Aí sim as pessoas vão olhar para ele e vão enxergá-lo de maneira diferente do que tudo aquilo que as pessoas costumam enxergar em outras situações. Então o livro do Céu e Inferno nos começa dizendo assim: o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem um sentimento inato futuro. Quer dizer, o homem, desde lá nos primórdios da humanidade, já traz esse sentimento de que há algo após a morte. Então, desde o selvagem até, muitas das vezes, aqui, os mais graduados têm esse sentimento, como se fosse uma inspiração. A crença da imortalidade, ela é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada, né? Com certeza. Crer que existe, que somos imortais, ela é muito mais do que aquela que as pessoas creem que não há mais nada após a morte. Entretanto, a maior parte do que nela creem apresentam-se possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por que disso? Né? Porque mesmo a gente crendo, a gente acreditando, e a gente tendo a convicção mesmo de que nós continuaremos após a morte, porque nós estamos tão apegados às coisas terrenas ainda, e ainda temerosos à morte. Esse temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os viventes, que é nada mais do que o nosso instinto de sobrevivência. Né? A gente precisa, o nosso organismo traz isso para nós. Quando nós estamos em uma situação que parece perigosa, sem querer, a nossa intenção é continuar vivos. Né? Nós não queremos morrer naquela situação, porque o nosso corpo nos traz isso também. E isso faz parte da sabedoria divina, esse instinto de sobrevivência, querer sempre estar vivo. E ele é necessário enquanto não está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Isso é importante, porque imaginamos se nós não tivéssemos esse instinto de sobrevivência, né? Qualquer situação a gente estaria ali sem cuidado nenhum, com desleixo, né, negligente, e haveria muito mais mortes, com certeza, do que acontece hoje. Né? Porque para nós não seria importante estar vivo. Né? A gente não daria importância. Tanto faz eu
me acelerar 180 numa pista de 80, porque para mim não faz sentido. Mas por que a gente obedece muitas das vezes a sinalização? Porque sabemos que se a gente acelerar demais, aquela curva não vai ser, aquela velocidade não vai ser compatível com uma curva, e nós vamos morrer. E a gente não quer morrer. Quer dizer, isso é um instinto de sobrevivência. Como contrapeso, há a tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida, né? Com certeza, sem esse instinto, prematuramente a gente deixaria de viver. E negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. A gente não daria importância ao trabalho, ao progresso, ao esforço, né? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou suar a camisa num trabalho árduo ou num trabalho ali que precisa do meu pensamento, do meu raciocínio, né? Precisa da minha atenção totalmente ligada naquele trabalho, sendo que o instinto de sobrevivência não vai me trazer esse desejo de trabalhar para que eu possa conquistar algo na minha vida, para que eu possa continuar sobrevivendo e progredindo, trabalhando para o crescimento, né? Para que nós trabalhamos hoje? Muitas pessoas trabalham para conquistar bens materiais, para conquistar um luxo, para conquistar um dinheiro. Isso também deve ser o nosso objetivo. Mas muito mais do que isso, é observar no trabalho situações que vão te fazer pessoas melhores, que vão te fazer um espírito melhor, com mais sentimentos, onde ele vai desenvolver com aquelas pessoas a qual ele convive, né? Não só o objetivo em valor, em dinheiro, mas também o crescimento enquanto pessoa, né? Ir para o trabalho com o sentimento de aprender, de crescer. E continua o livro Céu e Inferno. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Olha só, a partir do momento que a gente compreende a vida futura, a partir do momento que a gente começa a entender que após nós nos ligarmos do nosso corpo, a vida continua, o ser permanece, esse temor da morte, ele começa a se diminuir. Uma vez esclarecida a sua missão na Terra, aguarda-lhe o fim calmo e resignado e serenamente, né? Aqueles que começam a compreender essa situação, sabem de sua missão, daquilo que precisam fazer, e quando o momento chega, o momento da morte, não mais se desesperam, não mais se perdem a cabeça, apenas com resignação, calmo, porque entendem que é apenas uma transição, uma passagem, que todos nós vamos passar. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, né? Outra maneira de enxergar a vida. Um objetivo, um porquê de hoje eu estar aqui, um porquê de amanhã eu estar no meu trabalho, um porquê de amanhã eu estar convivendo com outras pessoas. Tudo isso tem um objetivo, tudo isso tem um curso que nós devemos seguir. Antes dela, nada que senão o presente, né? Antes de imaginarmos a vida presente, termos a convicção da vida futura, a vida após a morte, nós daríamos importância apenas ao presente, ao agora. Então, a gente negligenciaria muita coisa que estaria por vir no futuro e o passado. A gente não daria importância. Porque o que importa para essas pessoas, muitas vezes, é só o agora, é só o presente, é só usufruir de alguma coisa, é só sentir prazer, é só não dar importância ao convívio com as outras pessoas, porque para eles o agora é importante, mas o que vai vir amanhã, eles não se importam, eles não se importam com as consequências, e por não se importar com as consequências, eles, quando passam por uma situação difícil, não entendem que essa situação difícil é uma consequência do passado, se lastimam, tentam achar culpado, buscam vingança. Olha como a convicção da vida futura vai ser totalmente contrário a isso, né? Os problemas de hoje, nós saberemos que está, com certeza, relacionado às coisas do passado. Porque se sabe que aquele depende de boa ou da má direção deste. Foi o que nós dissemos, né? O futuro, ele
ele é consequência daquilo que nós estamos fazendo hoje. Se nós queremos um futuro bom, nós queremos um futuro produtivo para as nossas vidas, nós devemos ser o que hoje? Produtivos, nós devemos ser pessoas boas, que buscam se esforçar. Nós não queremos ninguém perfeitos no momento de hoje. A gente não quer que hoje você já se torne um espírito superior, com uma grande sabedoria, com uma grande bagagem de experiência. A experiência só se conquista com o passar do tempo, né? A sabedoria só se conquista, muitas das vezes, quando nós erramos, e a gente precisa aprender para que na próxima vez a gente acerte, né? Então, a gente não quer, no instalar de dedos, com que essa pessoa se torne superior. Mas o que é importante? A permanência em busca do progresso, continuar sempre, né? Errando, que é se aprendendo. Errando, que a gente vai enxergar, opa, quando eu for conversar com aquela pessoa, que eu possa ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, que eu possa evitar de pronunciar alguma palavra ofensiva, ou um palavrão que às vezes vai ofender alguém. Então, é esse tipo de raciocínio que vai nos fazer pessoas melhores. E não só numa encarnação, nem em 2 ou em 3. Será em várias situações, que a gente vai passar por várias coisas. Aí sim, a gente vai progredindo. A certeza de reencontrar os seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, em perfeição, dá-lhe a paciência para esperar a coragem, para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. Olha que importante, né? A certeza de que nós vamos encontrar em algumas situações, né? É claro, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos entes queridos, a certeza de que a gente não vai perder o fruto do nosso trabalho. A gente não vai perder a nossa essência, aquilo que eu conquistei. Do que adiantaria eu me esforçar ao máximo para ser uma boa pessoa, procurando ali sempre em busca das práticas das boas ações, sendo que após a minha morte, isso não importaria de nada, né? Eu não teria conquistado nada, porque tudo se perderia, ou tudo se voltaria ali ao nada. Então, não teria o porquê, não teria lógica. A busca da perfeição, né? Nós continuaremos, mesmo após a morte, progredindo, mesmo após o desencarne, progredindo, sendo uma pessoa, se esforçando para ser um espírito melhor, né? A paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas transitórias da vida terrestre, né? E isso é importante, porque todos nós temos fadigas, todos nós temos problemas, todos nós temos as vicissitudes aí, que cada um passa e só o individual de cada um sabe dizer o que é. Mas o que te dá paciência para suportar isso? Com certeza é saber que isso te faz uma pessoa melhor. Ou que muitas das vezes você pediu por aquilo, ou que é uma consequência dos seus próprios atos errados, até mesmo nessa própria reencarnação, né? Então a gente entende o porquê das situações. E a gente não vai ficar reclamando, não vai tentando achar o culpado, apontando o dedo. Não, nós iremos, de maneira pacífica, refletir sobre aquela situação, muitas das vezes pensar 1, 2, 3, e encontrar o melhor caminho para que a gente possa superar aquela situação, quando ela pode ser superada, porque há situações, há fadigas, há problemas na nossa vida que a gente não consegue se livrar. Ele é presente na nossa vida. Então a gente deve, de maneira inteligente, saber conviver com ele, para que aquilo não nos prejudique, e sim nos ajude a ser melhor. No espírito atrasado, né, a vida material prevalece sobre a espiritual. Isso todos nós, com certeza, já sabemos, né? Nos espíritos atrasados, inferiores, eles dão muito mais importância à vida material, ao corpo, aos bens, do que a vida espiritual, né? Que é o desenvolvimento, o progresso. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, e esteja, embora na alma, a vida real. Aniquilado aquele, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Imaginamos, né? A gente dá toda a nossa fé no nosso corpo,
naquilo que a gente tem, numa conta bancária, um exemplo, num carro de luxo, numa casa, numa mansão, até mesmo, às vezes, até no nosso trabalho, às vezes na pessoa com quem a gente vive dentro de casa, no nosso namorado, na nossa namorada, ou nos nossos filhos. A gente tem essa fé, a gente só imagina que tudo na nossa vida é isso. Aí vem, de repente, uma situação que ninguém espera. Até o nosso próprio desencarne. E a gente vê o nosso corpo lá sendo velado pelos nossos amigos. Tudo que você acreditava está lá. Tudo que você acreditava vai para debaixo da terra. Com certeza, isso é desesperador para o espírito que está enxergando tudo que ele acreditou durante toda a sua vida, muitas das vezes se decompor ali. Ou um carro de luxo vai e é roubado. Ou acontece um acidente, você está errado, você vai perder tudo aquilo que você acreditou que era verdadeiro na sua vida. Ou muitas das vezes, o seu filho. A gente amor de pai, amor de mãe, isso é importante. Mas nós devemos entender que o que está como filho é um espírito que nós escolhemos para ajudar o seu crescimento. Né? Ele não fomos nós que criamos ele na sua essência, naquilo que ele é. Nós demos apenas a oportunidade do corpo. E aí vem o desencarne e leva esse filho para o plano espiritual. Quantas e quantas pessoas não conseguem entender essa situação, né, e caem em maneira desesperada ali na depressão, né, na loucura, porque apenas se essa pessoa, quem ela amava, não está mais presente fisicamente. Então, tudo isso, quando nós damos ênfase apenas às questões materiais da vida, um dia essas coisas se vão. E aí, onde que nós depositamos a nossa fé? Onde que nós estávamos ligados? Se, ao contrário, né, nós concentrarmos todo o nosso pensamento, não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real a tudo e sobrevivente, nós lastimaremos bem menos a perda do corpo. Porque se nós focarmos na nossa alma, no nosso espírito, no nosso desenvolvimento individual, no nosso progresso, quando a gente perder o nosso corpo, não mais vai ser tão desesperador o quanto seria antigamente. Né? Porque nós sabemos que nós não somos só o corpo, nós somos muito além do que isso. Né? E muitas vezes a gente nem vai dar importância para a perda do nosso corpo, para o nosso desencarne, porque nós sabemos que a vida vai continuar e que aquilo é apenas como se trocasse de uma roupa, como todos dizem. Né? A gente está desligando de algo velho para futuramente, para a gente voltar para o nosso trabalho, a gente pegar algo mais novo, mas nesse momento vai ser importante com que nós despojamos daquele corpo. Ele já não mais, nós não mais precisaremos dele. Então, a maneira de passar a passagem será diferente. Lastimaremos bem menos a perda do corpo. Para isso, porém, necessita que o espírito de uma força só adquirível na madureza, né? Quando se tornar maduro. E de que maneira nós vamos nos tornar maduro? De que maneira esse espírito se torna maduro a ponto até mesmo do seu desencarne ele não se importar com o seu corpo? É quando nós usamos o nosso raciocínio, quando nós estudamos, quando nós buscamos a reflexão diária, quando nós não entendemos, mas a gente procura entender um pouquinho de Deus, né, da sua grandeza. Aí sim a gente vai se tornar maduro. E isso o tempo está com certeza ao nosso favor, mas a gente deve aproveitá-lo a cada instante da nossa vida. É uma caminhada que nós estamos fazendo por lazer, dar importância naquela caminhada. Procure ter bons olhos com as situações que acontecem naquela caminhada. Você vai aprender algo de bom com aquilo, né? No próprio convívio dentro do lar, situações difíceis que todos nós passamos, mas haverá duas maneiras de enxergar as situações difíceis, né? Uma progredindo, uma crescendo junto com o outro, ou uma através de reclamações, de brigas, ou de apontando o dedo para que o outro é culpado daquela situação, sendo que ninguém vai crescer. Então, tudo
depende da nossa maneira de enxergar a vida, né? Do ponto de vista de que maneira nós enxergamos a nossa vida. Ela é material ou ela é espiritual? O temor da morte, ele decorre, então, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora, quer dizer, nós temos uma noção insuficiente. Algumas pessoas têm uma noção insuficiente, algumas entendem a morte, outras não entendem nada. Embora denote também a necessidade de viver, como nós dissemos, o instinto de sobrevivência nos traz essa vontade também e nos traz esse medo, esse temor da morte, porque ninguém quer morrer, né? Ninguém quer deixar o corpo aqui. Ah, agora eu não quero fazer mais nada, eu vou morrer. Não, o nosso corpo nos traz esse instinto para que nós continuamos vivos. E o receio da destruição total. Igualmente, o estimula o secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza, né? Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Olha que importante. Este temor, ele diminui à proporção que a certeza aumenta, né? Isso vai ser de maneira progressiva na nossa vida. Não é uma certeza absoluta de imediato. Ah, hoje eu me tornei espírita. O Estevão se tornou espírita. O João se tornou espírita. De imediato ele já tem a certeza no plano espiritual e de imediato ele já sabe que a vida continua. Não, não é bem assim. Né? Isso é através de um estudo para que a gente entenda o que acontece após a morte. Não basta só acreditar. Acreditar, todo mundo acredita. Não basta só acreditar. Nós temos que ter a convicção, entender o que acontece. Porque quando nós acreditamos, a gente joga isso para a sorte. Ah, eu acredito. Quando eu acredito, então deve ser isso, então. Eu posso estar certo, mas também eu posso estar errado. Mas a partir do momento que a gente busca o estudo, quando nós buscamos o desenvolvimento individual do ser, e a gente estuda, a gente entende o que acontece com o espírito após a morte, temos as reuniões mediúnicas, temos as comunicações dos próprios espíritos que já desencarnaram, vêm através dessas reuniões trazer um bom ensinamento, trazer o que acontece com o espírito após a morte, aí nós vamos compreendendo e a certeza vai aumentando, né? Imaginar ou acreditar que a certeza é de imediato, após nós nos tornarmos espírita, isso é errado. É uma maneira errônea de enxergar a doutrina espírita, né? Não é só porque eu pego o livro dos espíritos, leio ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes, que toda essa certeza ela vai estar presente na minha vida. Não é bem assim. Acrescentamos ainda a circunstância de todas as nuances. Acrescentamos ainda a circunstância de tudo nas usanças concorrer para lamentar a perda da vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. Quer dizer, existe outra coisa além de tudo isso. A morte, muitas vezes para as outras pessoas, até para nós espíritas, ou que estamos tentando ser espíritas, a morte ela é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundir o terror do que a provocarem a esperança, né? Quando a gente tem ali um velório, existe muito mais ali uma intenção de trazer tristeza, de trazer o terror, o temor da morte realmente, do que a esperança de que aquele ser vai continuar vivo, né? E que vai continuar com a sua vida eterna. Então, a própria maneira com que nós fazemos essa passagem dos nossos entes queridos nos traz, com certeza, esse temor da morte. Que quando nós descrevemos a morte, é sempre com um aspecto repelente, né? De repelir aquela situação, e nunca como um sono de transição, nunca como algo bom, nunca como algo que faz parte do progresso e faz parte da vida do espírito. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos grilhões terrestres, né? A gente não vê isso. A gente só vê coisas tenebrosas, situações, muitas das vezes até imagens feias, mas nada nos mostra ali, né, a alma se
se desligando de maneira radiosa dos grilhões que prendiam ao corpo terrestre, né? Nós devemos ficar muito mais, talvez seja relativo, mas para a gente entender, ficarmos muito mais tristes com a criança que nasce do que com o espírito que desencarna, a pessoa que desencarna. Porque aquele que está desencarnando, ele está se desligando daquilo que muitas vezes o prejudica. E o que está nascendo está começando uma vida, com certeza, de tribulações, de dificuldade, mas que faz parte do seu progresso. Por isso que é relativo, né? Então, a gente deveria, muitas das vezes, chorar quando alguém nasce e sorrir quando alguém está desencarnando, mas nós fazemos ao contrário, né? Nós ficamos felizes quando uma criança nasce, né? Porque é uma felicidade, e quando alguém está indo para o outro lado de lá, que é um lado, com certeza, dependendo da nossa situação aqui, será mais feliz, nós buscamos o choro, né? Nos desesperamos. A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, né? Como se imensa desgraça atingirá os que partem. Dizem-lhes eternos adeuses, né? Para sempre adeus, se desespera, nunca mais vai ver aquela pessoa. Quantas e quantas vezes nós já vimos isso? Como se jamais fossem revê-los. Lastimam-se por ele a perda dos gozos mundanos. Como se jamais fossem revê-los. Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre, assim, para inspirar o terror da morte, né? Onde muitas das vezes, quando um jovem morre, né, todos nós, nossa, ele poderia ter um futuro brilhante, né? O futuro brilhante para as pessoas é o quê? Ter uma boa casa, ser uma pessoa onde ele tem muitos bens, onde ele tem muito dinheiro, e nós esquecemos que o futuro brilhante, ele pode ser tanto ter quanto encarnados, né? Enquanto vivos aqui, ser uma boa pessoa, até mesmo se a gente desencarnar jovem. A morte não vai te trazer um futuro brilhante. A morte, ela não vai te impedir de ter um futuro brilhante. Pelo contrário, ela ainda pode te dar uma oportunidade além, porque você vai voltar para o seu plano espiritual, vai ver tudo aquilo que você poderia ter feito, talvez você fez ou talvez não fez, programar uma próxima reencarnação e passar por tudo aquilo que nós devemos passar, tá? Então, para terminar, que a gente possa começar a entender a morte, não enxergar ela como algo terrível, como algo que vai nos separar das pessoas com quem a gente ama, ou que vai acabar com tudo que a gente aprendeu. Pelo contrário, ela ainda só vai dar mais objetivo para que a gente continue vivo, para que nós possamos compreender que o que eu sou hoje, após o meu desencarne, vai valer de muito, vai ser importante. Então, para que eu possa ser uma boa pessoa, entendendo, né, as circunstâncias que acontecem ao nosso redor, para que nós possamos progredir e progredir ainda mais. Não mais ter medo da morte. Pelo contrário, que a gente possa entendê-la, mais uma vez, entender a morte, entender o porquê dela, né? Porque isso vai nos fazer pessoas mais felizes, né? A gente vai deixar de ser temerosos, né? Então, Walter, era isso que eu trouxe, tá? Te agradeço a oportunidade e peço para que você possa dar continuidade aí. Por favor. Eu vou te falar que eu nunca viajei tanto numa edição de evangelho igual hoje. É difícil falar, mas eu estou vivendo um momento que a morte está odiando as pessoas que eu amo. E eu agradeço ser espírita, mas que é fácil não é não. E eu vejo aquilo que você falou tudo, do materialismo. O que é o materialismo? É o egoísmo, é o orgulho, porque a gente não é dono de ninguém, não é dono de nada. Eu, 6 anos atrás,
tinha uma experiência. Assim, é um segundo. Então, assim, eu vaguei em pensamentos aqui. Talvez quem esteja assistindo pense assim, o Valdo não estava prestando atenção, não. O meu ouvido estava aqui. O meu pensamento, assim, você profundamente como está me acontecendo. Eu falando nisso em casa, aí minha menina chegou e falou assim, ô pai, mas eu tenho que ter entendimento que a vida é base. E na sua idade, o senhor tinha que estar preparado, porque o senhor sabe que é a idade onde que o senhor vai conviver. Os amigos estão partindo, estão voltando, os pais estão voltando. Sim, eu vou fazer 50, se Deus permitir. Eu vejo amigos padecendo diante de doença, alguns sofrendo, alguns partindo no segundo. E pensar nisso tudo, na morte, é uma coisa que a gente tem que ter, apesar da gente ler, da gente estudar, da gente, igual você falou, você pega o livro Céu e Inferno, tem a primeira parte, muita explicação, tem a segunda parte, que é só relato. Tem um caso lá, você já deve ter lido, de um membro da Sociedade Espírita Parisiense, que ele falou, ó, quando eu morrer, me chama rapidinho. E ele ainda estava para ser colocado, você conhece, você já deve ter lido isso, né? Ele estava esfriando e chamou ele. E por que ele veio? Porque está totalmente desprendido. Olha só. Totalmente desprendido. Entendeu? Então, assim, você pensa, o que falta para me chegar lá? Eu, com esse entendimento, com essa aceitação. Entendeu? Então, ainda bem que a gente está caminhando no caminho certo. Eu te agradeço, porque eu hoje foi um momento de muita reflexão. Muita mesmo. Foi útil demais para mim. Agradeço. Vamos passar então ao momento da frutificação. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, bênçãos de luz, rogamos para que venha em nosso favor frutificar estas águas, depositando nelas os remédios de que nos somos necessitados, remédios para o nosso corpo físico, para as nossas doenças do corpo físico, mas também para as nossas imperfeições, mazelas, para as nossas doenças do corpo espiritual, do corpo fluídico. Pedimos, Pai, que estas mesmas mãos sejam depositadas em todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos onde estejam esta mesma oportunidade de melhora, de depuração, de limpeza, de sublimação. Que assim seja. Eu os convido para nos doarmos em boas energias, rogando a Deus, nosso, que nos permita levarmos junto das nossas boas energias as bênçãos e a luz que lhes são peculiares. Que possamos, Pai, em caravana, em pensamento, irmos de encontro a todos aqueles nossos irmãos
que estão em sofrimento, em aflição, em desequilíbrio diante de suas provas. Pedimos por todos aqueles que têm seus nomes anotados em linha de prece. Pedimos pela espiritualidade amiga. Pedimos que neste momento, Pai, enquanto nos mantemos em orações, em preces, em louvor e agradecimento, vamos receber o passe. Agradecemos aos nossos irmãos que estiveram conosco, nos doando esta energia, esta luz, vibrando conosco, nos permitindo a sustentação necessária. Agradecemos ao Estevão pela participação. E eu queria mostrar uma coisa para vocês, se vocês vão conseguir ver. Mas quando eu parti o pensamento, não sei se um cemitério e crematório. Então, você falando, eu ia. E foi justamente há 18 anos, depois de participar de uma cerimônia ali, que eu mudei para Sacramento. Vai fazer 18 anos agora, dia 7 de setembro. Então, você falando isso, e eu vagando no fico lá de cá aqui, lembrando de tudo. Eu peço a vocês desculpa se às vezes eu parecia que eu não estava prestando atenção, não. Meu pensamento estava vagando, mas meu ouvido conectado aqui. É porque o seu assunto para mim foi tão interessante que me trouxe dentro de mim. Analisando naquelas gavetas que às vezes tem coisa guardada que a gente não vê. Entendeu? Eu te agradeço muito pela oportunidade. Foi muito especial para mim. E eu gostaria de te pedir mais um favor. Faz a prece de encerramento para nós, se você quiser. Sim, claro. Só um minutinho, Estevão. Deixa eu lembrar aqui quem que é amanhã. Só um minutinho, deixa eu olhar aqui. A gente vai ficando. Deixa eu ver quem que é amanhã aqui. Amanhã o Wellington, lá do João Uzedo de Uberaba, vai falar para nós. Estevão, fica à vontade. Passa. Então, para que nós possamos finalizar a nossa reunião da manhã de hoje, nada melhor do que nós agradecermos a toda a espiritualidade que nos amparou, que nos trouxe as melhores intuições a serem ditas, aos bons espíritos que estão do lado de cada um de vocês, os seus anjos guardiões, os espíritos amigos que o ajudam em progresso, que com certeza nos intuíram também para que a gente possa ter a atenção necessária, para que a gente pudéssemos aprender e colocar em prática no nosso dia a dia. Que nós possamos valorizar o nosso dia, que possamos valorizar a nossa vida, que possamos dar importância ao momento de hoje, mas saber que o futuro e o passado eles se correspondem. Que nós possamos colocar em prática o que nós aprendemos hoje, na manhã de hoje, que é enxergar a vida mais espiritual do que corporal. Não é deixar de lado o corpo, não é deixar de lado os bens materiais, não é isso. Mas dar importância à vida espiritual e saber apenas conviver com o necessário, que é aquilo que o corpo
muitas vezes nos pedem. Então, que possamos voltar para as nossas atividades do nosso dia, para quem vai fazer o almoço, para quem vai arrumar a casa, para quem vai ficar em casa, né, assistir uma TV, que possa valorizar esse instante. Mesmo que seja simples, que possa fazer um bom almoço, para que possam depositar sobre aquele almoço o amor, para que quando alguém for se alimentar, possa se sentir bem. Como é bom a gente ver que alguém está bem com aquilo que a gente fez. Ou quem vai arrumar a casa, que possa realmente arrumar a casa com o desejo de que possa transmitir para quem mora ali dentro uma casa limpa, saudável, higiênica, ou até mesmo aquele que vai deitar no sofá e assistir uma televisão, possa buscar o aprendizado nas coisas mais simples que ali mostrarão. Então, que possamos finalizar a nossa reunião com bastante paz, bastante tranquilidade, e que assim seja. Que assim seja. Seu, fica um pouquinho aí, fazendo favor. Gente, Jesus e muita luz. Até amanhã, se Deus quiser.